nosso U-Talks de hoje mega especial com essa maravilhosa, onde a gente vai falar de atividade física, de mulher, de etarismo, de tudo com ela, Glenda Kozlovski! Barbaridade! Porque ela é jornalista, reconhecida pela atuação com jornalismo esportivo, chegou inclusive a ser surfista, profissional premiada, me inspirou, atuou como apresentadora de grandes programas de coberturas de Copa no mundo e Olimpíadas. E além disso tudo, gente, ela promove em suas redes sociais a importância da atividade física e da vida saudável. Seja super bem-vinda, Glenda! Que alegria tá aqui! Peraí, eu também tô com ciúme também. Deixa eu dar um beijo na minha amiga. Peraí, maravilhosa. É de mulher? É mulher. É, mas a gente deixa ele entrar. Ai, gente, saudade da minha amiga. Tá bom, olha, pelo amor de Deus. Que isso? Saudade de você. Saudade demais. Muita saudade. Poxa. Você sabe que assim, é o seguinte, né? Tem, algumas pessoas inspiram muito outras pessoas, certo? Você é uma mulher que sempre me inspirou muito. Pela sua postura. Não, agora eu tô falando sério, sem babação de ovo, não, porque a gente tá aqui, parece que conversinha de duas amiguinhas. Não é nada disso. Há muitos anos eu te acompanho, desde quando você era muito jovem. Até porque eu queria ser atriz. E eu não fui atriz, eu fui pro jornalismo. Eu soube disso. Exatamente. Então, assim, você sempre me inspirou muito, porque você sempre foi muito verdadeira, você sempre foi muito autêntica no mundo da fantasia. Então, a gente sempre sabia quem era a Flávia Alessandra. E aí, é muito bom você poder acompanhar a maturidade das pessoas. Como é que as pessoas amadurecem com essas escolhas que elas fazem? Quem elas se transformam? E você se transformou numa mulher, cara, uma porreta. Porque você tem uma família linda. Não, porque é difícil, gata. Não é fácil, não. Invertemos os papéis. Não, ó, eu tô falando sério, cara. Porque eu nem sempre eu tive uma autoestima alta, sabe? Aquela coisa de autoestima lá em cima. E aí eu olhava, assim, poucas pessoas, eu falava assim, cara, presta atenção. Olha como é que se comporta, olha o que fala, olha o que diz, olha como se posiciona. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso. E você é uma dessas mulheres que me inspirou. Cara, e que me ajudou a desenvolver a minha autoestima. E você me inspirou. Vou logo avisando. Você tá aqui, sabe por quê? Porque você é esse U que inspira, que a gente quer trazer. É verdade. Porque o nosso U é o U real. É o U que transforma, é o que move. Essa mulher aqui é foda. Você é o que inspira. Também muito louco. Gente, podemos encerrar já, né? Acabou, obrigada. Acabou, obrigada. Maravilhosa saber tudo. Sério. Pacote completo. É sério. Também. Você sabe que eu já conversei com você algumas coisas sobre isso. E já recebi conselhos. Ai, maravilhosa, gente. Maravilhosa. Que delícia. Eu não sei nem mais agora. Falar, desarmou aqui, ó. Não, mas e posso falar? Vou meter a colher nessa relação aí. Pode meter. Porque é interessante que vocês duas se parecem em muitos aspectos. Ela não pegou a... Também acho, porque são duas mulheres de verdade. E batalhadoras. Sim. Guerreiras. Uma enfrentou ondas, outra enfrentou palcos, né? É verdade. Uma participou de campeonatos de surf, outra de campeonato de atuação. E outra coisa, mães jovens. Mães jovens. Exato. Tendo que trabalhar, tendo que enfrentar a opinião pública. O machismo. Tendo que o machismo. E festeiras. A gente nunca deixou de curtir a vida por causa disso. Há de se ter equilíbrio, né, gente? Perdi o equilíbrio de vez em quando. Somos prova disso, tá? Nada, não é? Parecidas mesmo, em muitos aspectos. É sim, é uma barata, é muito legal isso. A gente tava até vendo aqui nos bastidores pessoas, aqui o nosso próprio diretor Gianotti, lembrando de um episódio seu na chegada da escola, colégio... Sérgio Buarque de Holanda. Eu estudei em escola pública. Olha que demais. Primeiro na República da... Não, como é que era a República? República da Colômbia, de 0 até a quarta série. E a partir da quinta série era o Sérgio Buarque de Holanda. Tudo escola pública. Porque na minha época eu era, quer dizer, não quando era menor. Quantos anos? Meus pais não tinham... 16, 15, 14, 13, 12... Não, minha vida inteira. Mas essa escola, Sérgio Buarque de Holanda, nesse momento que aconteceu, eu tinha 13 anos. 13 anos que você levou pra escola... É porque eu fui pro meu primeiro mundial de bodyboard. Que demais. E a escola me abraçava o esporte que eu praticava. incrível, Que né? naquela A época, escola apoia. década de 80, não tinha isso, né? Década de 80... Era Zico e você. Calma, Ayrton Senna
Madalena. Ah, não, assim, tô falando do Rio. O símbolo do no Rio. Ah, tá Símbolo bom. do Rio de Janeiro. É, Zico. É. E aí, quando eu cheguei, enfim, minha Mas era mãe... verdade, era você na praia. Não, minha mãe informou a escola. Inspiração e referência, gente. Bodyboarding. Me ralei muito, Glenda. Do barriga, Arraial, muito. Sem a roupinha especial ali, ó. Na cara e na coragem. Mas aí você ganhou o Mundial. Então, foi o primeiro título mundial. Eu ganhei o título mundial quando eu cheguei na escola. Quantos anos com Com 13. Tinha acabado de fazer 13 anos. Você foi a Raíssa da década de 80. Eu cheguei no Havaí com 12 anos, aí fiz aniversário lá, competi e fui campeã. Aí voltei. Quando eu voltei pra escola, a escola estava toda parada, com cartazes dos alunos, meus amigos, né, meus colegas de escola. Seja bem-vinda de volta, parabéns, Glenda. Aí bati um palmo, eu comecei a chorar, ele recebi flores, buquê de flores. O nosso diretor, Rodolfo Janotti, estava lá com você. Inesquecível. Estava lá te vendo e aplaudindo. Tava lá. Ele que lembrou! Ele que lembrou aqui. Rodolfo tava lá, Ele A tinha gente estava na 28 mesma anos. escola. Que Imagino que o loucura! Rodolfo não sabe sobre a minha pessoa. Ah, 28 anos quando você chegou vamos lá. fazer uma surpresinha. Cara, eu era no fim, tá terrível, pulava muito. Rafa, agora te ouvindo, você tá quietinho, você tá vendo esse encontro de comadres e compadres aqui. É, lógico. Coitado. Mas aí, no seu imaginário, Não, só, a figura da Glenda também permite uma série de inspirações, né? lógico, mas a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi, com 13 anos, chegando no Havaí com 12, campeã mundial de bodyboard. Foi a sua Foi. primeira vez no Havaí e já ganhou. Não, minha primeira vez que eu pegava um avião e viajava. Que incrível, né? Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tinha ido pra Salvador, Bahia, porque minha família é de lá, mas de carro, né? Sabe aquela Brasília que todo mundo ia atrás? Aquela Em cima do motor. Em cima do motor. A gente deitada ali atrás. Maravilha. Era Brasília. Nada, Nada. Não sei como Impressionante. também, né? Também, não sei como acontecer nada, Outros mas não tempos. aconteceu nada. E aí foi a primeira vez que eu peguei avião na minha vida. Então eu me lembro da sensação entrando no avião, que era aquele jumbo, aquele avião enorme. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro? E eu chegando no Havaí, assim, eu não falava inglês, né? Na época. Então, assim. The books on the table. Não, nem The Book was on the table, nem nada disso, minha mãe disse assim, hi, É. hi, Nossa, que Ai. desafiador. hi, Você foi sozinha, Glenda. Ai, hi, hi, beber água. hi, Beber água. hi. Você foi sozinha. Não, foi com meu pai. Meu pai é inglês, né? Então ele sempre viajava comigo. Eu nunca viajei sozinha. Só quando eu fui pra Austrália, que eu passei uma época na Austrália, eu fui sozinha com 14 anos. Fui morar na Austrália com 14 anos Pelo sozinha. esporte, pela atividade Pelo física. esporte, pelo esporte. Pelo esporte. E aí eu sempre viajava com ele. Então aí eu fui aprendendo inglês e fui me virando. Mas nessa primeira viagem que eu cheguei, e eu me lembro assim da gente saindo do aeroporto, e aí pegava a estrada para ir pro North Shore, né, pro lado norte da ilha, e aí você passava pela plantação, passa ainda, né, pela plantação de abacaxi, a coisa mais linda do mundo. Aí eu ficava olhando aquilo tudo, aquela ilha, porque aquela ilha é mágica, né? Ela é Eu não sedutora, ela é, Ela é não, incrível, a gente que ela é tem incrível, tem que ir, é uma coisa linda. Viu, demais. Otaviano? Otaviano. Temos que ir. Fica a dica. Otaviano. Leve-nos. Otaviano Costa. Bora. E olha Bora. só, quando que a atividade física assim entrou na sua vida, que foi através do bodyboard? Com 13 você já era campeã. Tá, mas que horas que você deu o primeiro Mas passo na quando- atividade? Quando que entrou na sua vida? O esporte sempre fez parte da minha vida. Eu, desde pequena, sempre pratiquei esporte. Então, eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu acho que eu fui, assim, sabe filha homem? Sei. Eu acho que os meus pais queriam ter um menino e tiveram uma menina. Então, eles resolveram que essa menina Maravilhosa. ia virar a menina, fazer tudo que o menino faz, né? E tudo que a menina faz também, ainda bem que a gente vai falar sobre isso. Não tem mais essa onda de menino, menina Exato. faz o que é menino, não tem mais esse negócio, ainda bem. pronto. Mas na década de 80 tinha. E como tinha? Tanto que eu fiz judô, eu fui faixa laranja de judô. Eu era a única menina da turma. Eu parei o judô porque eu fui competir contra os homens e chegou uma hora que eu perdia, eu não conseguia ganhar dos homens por causa de força. Uhum. E eu falei, eu não quero, não tem nenhuma menina pra competir, eu vou parar. E eu parei o judô por causa disso, porque eu achava injustiça não ter outra menina pra competir. Eu ter que competir contra os homens e às vezes mais velhos do que eu, porque é por faixa, né? Por peso, mas naquela época nem era peso, era faixa. Então eu sempre fiz atividade física. Então eu fiz vôlei, fiz basquete, fiz futebol, eu fiz tudo que você possa imaginar. Você já tinha essa altura mais ou
menos de 1,80 m, mais ou menos? Não, 1,70 m. Calma. 1,70 m? É, eu tenho 1,70 m. Tá com bota? Eu tô com um saltinho. Mas você já era alta pra Eu bodyboard. já era alta. Desde os 10 anos eu já sou muito alta. Assim, eu já calçava 39, naquela época era um pé muito grande. Hoje em dia as meninas já calçam 42, né? Com 12 anos. Mas é a evolução. Tá com 40. Então, mas naquela época eu já era toda grandona, assim. Eu já sempre fui a mais alta da turma, mais não sei o quê. Eu sempre fui. E eu praticava muito esporte por causa disso. E eu queria ser jogadora de vôlei. Só que eu fui negada nas escolinhas. Eu não tenho jeito nenhum, não tenho talento nenhum. Zero talento. E foi por isso que eu comecei a pegar onda. Porque na época, as meninas, eu morava na Barra da Tijuca, num condomínio, Riviera dei Fiore. Ali, a gente vivia na praia, o surf estava ali começando, mas o bodyboard já era forte naquela época. Era. E foi quando as meninas falaram assim, o quê? Então eu vou pro mar também. Então várias meninas foram pro mar. E eu fui nessa onda, só que eu tinha 10 anos. As meninas tinham 14, 16, 17, eu tinha 10. E fui mesmo assim. E eu lembro que antes da prancha de bodyboard tinha aquela de isopor, né? Sim. Papai, primeiro, para dar uma economizada, 3 filhos, não vou comprar logo de cara essa prancha, vai que não tem futuro. Mandei muito naquela de isopor, Nossa, que era que estragar. pior ainda aquela de Dá até dor de barriga. Acabava. E na hora de tomar banho? Gente, Chegava na hora de tomar ardia. banho, né? Ardia, horrores. Horrores. E aí, depois, ele comprou o bodyboard mesmo, e aí a gente foi arrasando. É porque assim, o bodyboard era mais forte que o surf. Era mais forte que o surf. Era mesmo. Depois, e aí você ficou no mundo de bodyboard até quantos anos? Então, foi rápido, até 17 anos. Aí, com 17 anos, eu entrei na faculdade. Com 17 anos, eu tive, em 1991, eu fui tetracampeã mundial. E aí, em 92, eu tive 2 convites na mesma semana. Um convite do Ricardo Odton para fazer Sex Appeal, a minissérie que lançou a Luana Piovani. E na mesma semana eu tive um convite para apresentar um programa de esporte no canal A Cabo, que o Cabo estava chegando no Brasil. Chegou em 91 e em 92 entrou no ar. Era o Sport TV na época. Era o Sport TV na época. Era o Top Sport que virou o Sport TV. Então a gente tinha 4 canais a cabo, né? O Multishow, o GNT, o Telecine, um só, e o de esporte, o Top Sport. Na mesma semana, só que eu queria ser atriz. Então, assim, eu desde os meus 12 anos, eu fazia aula de teatro, fazia aula de dança, fazia aula de canto. Eu queria ser atriz. Na minha cabeça, eu ia ser atriz de qualquer jeito. Eu queria fazer cal, a minha mãe não deixou. Mas eu queria fazer cal. Mãe não deixou? Não deixou. Minha mãe falou assim, não, meu amor, você vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer administração, medicina, alguma engenharia. Coisa séria. Alguma coisa na cabeça dela, alguma coisa séria. Era engenharia, medicina, advocacia. Era alguma coisa séria. A mamãe não deixou. E mas a gente é de uma época onde a carreira artística não era levada a sério, não era valorizada. Então, eu não sei se ela tinha medo, sei lá, enfim. Mas aí era... Mas o engraçado é que eu já tinha feito, com 17, eu tinha feito 2 filmes... Eu fiz 2 filmes pro cinema. Eu tinha feito Mãe de Santo com a minissérie da Manchete. Olha. Então acho que ela achou que era só um passatempo. Ai, cara, não me lembro. Eu não vou lembrar. Eu sei que Mãe de Santo era o seguinte: cada capítulo era um início, meio e fim. Era uma história diferente, histórias independentes. E eu era, sei lá, Logunedé. Eu era filha de Logunedé, que é um santo que 6 meses é mulher e 6 meses é homem. Então eu tinha toda essa mudança aí do jeito de ser, sabe? Glenda, deixa eu aproveitar e falar de atividade física, voltar um pouquinho. Volta. Não, porque tá incrível esse papo, mas eu queria entender até que ponto a atividade física foi fundamental. Então, atividade física foi o seguinte, na época era uma questão da minha profissão. Eu sempre encarei o esporte como uma profissão. Então eu me dedicava àquilo, eu não saía, não bebia, eu dormia cedo, eu acordava cedo. Eu era completamente bitolada. Eu sou assim, eu sou metódica, né? Então... Determinada. Não sei se é bitolada. Bitolada não. Determinada. Era o que você queria. Era aquilo que eu queria. Eu precisava treinar, eu precisava dormir, eu precisava treinar. Então, na minha cabeça era isso. Então, a atividade física, pra mim, naquela época, na adolescência, era uma questão de profissão. Não tinha outro jeito. Eu não podia ir pra festinha, aí eu comecei pra academia, e tinha aquelas aulas... tinha umas aulas de localizada na Barra, eu fazia localizada, aí eu pedalava da minha cabeça, eu pegava a bicicleta e saía pedalando até o recreio e voltava, porque aquilo me era condicionamento físico, aquela maluquice, mas tudo no instinto. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu dei uma cansada.
Eu parei o esporte. É a síndrome do pós-esporte, né? Do pós... Final de carreira do atleta. Mas não era do final de carreira, você era muito nova. Eu era muito nova, mas aí eu Só uma cansei. pergunta, você, nesse período, você não tinha um treinador, você não tinha um treino específico? Você ia pro mar e ficava pegando onda? Eu tinha um técnico, a gente tinha um técnico, mas era um técnico de bodyboard, de técnica, de desenvolver técnica do bodyboard, né? De desenvolver técnica da competição, de olhar o mar, saber a leitura do mar. Então ele tinha um treinador pro seu preparo. Sabe quem foi meu técnico? Um dos meus técnicos? O Zulu. Zulu. Sabe o Zulu? Sim. Ator, modelo. Zulu, Paulo Zulu. Maravilhoso. Gato maravilhoso. Ele era noivo. Maravilhoso, gente. Ele era noivo da Stephanie Peterson, que era uma competidora também, que mora na Austrália. Eles eram noivos, a gente viajava muito. E o Paulo, um super surfista, ele falou: eu vou ser técnico de vocês. Eu falei: então tá bom. Ele só dava esporro na gente, era uma coisa horrorosa. E ele brigava com a Stephanie, e às vezes eu ficava assim naquela DR do casal, e eu assim pequenininha olhando aquilo. Eu falei: tio, a onda tá quebrando lá. O que a gente faz? Tio, dá pra entrar, tio, no mar? Não cospe, não. Aí você viveu, então, um período de... Então, aí eu cansei da atividade física. Eu não aguentava mais. Por quê? Porque eu acordava todo dia, 5 da manhã. Eu passava o dia inteiro treinando. Às vezes, como eu morava muito perto do mar, eu acordava, ia treinar, voltava do treino, ia pra escola, que eu estudava de manhã. Aí eu saía da escola, voltava pra casa, pegava a prancha, voltava pro mar de novo e ficava na praia. E voltava à noite pra casa. Chegava em casa, 8h30 eu tava dormindo. Porque eu acordava 5 horas, a minha vida era essa. Então eu cansei daquilo, eu não queria mais aquilo. E eu não era muito, assim, eu não gostava de academia, sabe? Meu negócio era praticar esporte. Então eu corria na areia, era pedalar. Você é o ar livre. Ao ar livre. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um convite à atividade física. Mas aí teve essa... você teve eu cansei. Teve essa curva, ok. Cansei. Mas teve um momento em que você descobriu também a necessidade de equilibrar de novo esse momento, né? Quando eu fui mãe a segunda vez, quando o Eduardo nasceu, eu tinha 30 e poucos, 31, 32. Você tinha 20? Eu tinha 20. Então tive depressão pós-parto, gravíssima. Muito nova, minha mãe tinha morrido. Então, assim, enquanto o Gabriel crescia na minha barriga, minha mãe ia embora. Aí minha mãe morreu, enfim, aí eu tive o Gabriel, aí foi muito traumático. Então, eu entendo a mulher que tem depressão pós-parto, eu acho que é um assunto que precisa ser mais falado, inclusive tem que ser mais falado sobre isso, porque é importante a gente falar sobre isso. Porque a mulher que tem depressão pós-parto, ela enfrenta vários preconceitos, inclusive dentro de casa. Eu acho que só agora tá vindo esse quebrar o romantizar da gestação e da maternidade, né? Exatamente. Porque existe uma série, uma lista ali de peso, de responsabilidade negativa, ruim, e que não vem. E mudança de corpo, até hormônio, devia tudo. A Júlia até fez, eu acho que o TCC dela é baseado na romantização da gravidez no cinema. Isso é muito bom. Como o cinema também romantizou isso que é tão... A sociedade, o cinema. E era isso, né? Ser mãe é padecer no paraíso e vai ser tudo lindo. E aí eu sou louca de estar sentindo essa depressão, a tristeza. Esse buraco, essa dor. Especificamente o puerpério, né? Que é esse momento logo depois da gestação. Porque durante a gestação, mamãe aqui, barriga e tal, mamãe... Quando tem o filho... É só o filho, aqui e esquecem a mãe. A mãe tá ali tendo que se cuidar e tal. Tem uma série de fatores. A gente tem visto um pouquinho até de literatura sobre essa fase de puerpério, cuidados, né? Não só físicos, mas também com saúde mental e tal. A Flávia foi uma que treinou. A Flávia foi uma que também grávida, né? Treinou com você, né, Rafa? Acho que eu comecei a dar aula pra Flávia logo depois que a Olivia nasceu. Então, isso. Eu lembro que ela ia fazer aula tarde, que ela queria botar a Olivia pra dormir, pra tá bem e tal, fazer o papel dela de manhã. A gente ia treinar tarde, assim, a academia já tava vazia, era a academia do condomínio, então a gente podia treinar 11 horas. De 10, 11 da noite. É uma guerreira, hein? Guerreira total, admiro. Mas a gente interrompeu, aí você naquele momento... Eu tava nos Estados Unidos, quando o Gabriel nasceu, eu tava nos Estados Unidos. Então, além de cuidar da criança, recém-nascida, amamentar, aquela coisa, eu lavava a casa, arrumava a casa. Tinha que arrumar a casa. Eu não tinha babá, não tinha ninguém. Então eu fazia faxina, dava de mamar, botava a criança pra dormir. É muita coisa. E a minha mãe, imagina, quando o Gabriel nasceu, eu pegava o Gabriel, eu só lembrava da minha mãe, gente. Eu só lembrava da minha mãe. Eu chorava a morte da minha mãe. Assim, 24 horas por dia. E a minha sogra foi maravilhosa. A minha sogra, na época, a Marta, que já faleceu. Mas a Marta falou assim, Glenda,
ela morava lá também. Inclusive, a gente se mudou para os Estados Unidos para poder não deixá-la sozinha. E ela falou assim, Glenda, eu vou pegar o Gabriel. Tá tudo bem. O Gabriel vai ficar comigo 1 semana. Você vai descansar. Você precisa descansar. Que maravilhoso. Cara, ela foi gênia. Ela falou assim, tá tudo maravilhoso. Você vai descansar. Ninguém vai te encher o saco. Eu não vou deixar. E ela pegou o Gabriel. Ficou com o Gabriel 1 semana em casa. Gabriel, sei lá, com 15 dias, 20 dias, assim, que eu já tava enlouquecida. Sei lá o que ia acontecer comigo. Meu leite secou. Só tragédia. E aí, eu fui tomando um prumo. Fui entendendo o que estava acontecendo. Eu dormia. Estresse. Nossa. Não, fui entendendo. Depressão, Uma tudo menina de misturando. Aí, 20 anos, então, acabei de fora do chorar a morte da minha mãe. Mãe indo embora. Falei, caramba, agora eu entendi uma que eu filosofia sou mãe. americana, que você faz Arrumando tudo. a casa. Nossa Senhora. Então, assim, eu falei, caramba, nossa, eu comecei a botar o pé no chão de novo, sabe? Respira, pé no chão, vamos lá, vamos entender. E aí a Marta começou a me ajudar mais, ela ficava mais perto de mim. E ela era tão respeitosa que ela não queria invadir o nosso espaço, né? Porque, como ela era a mãe do Ricardo, ela não queria invadir. Ela falou assim, não, é a casa, né? A casa deles, eu não vou chegar lá o dia inteiro, lá de sogrona pra ajudar. Mas aí ela começou a me ajudar, ela começou a me ensinar. Ninguém me ensinou a amamentar. Então eu botava aquela criança aqui, a criança ficava assim, enlouquecida. Ela apurou o senso materno pra cima de você. Exatamente. Aí eu aprendi a amamentar, aprendi a trocar fralda, aprendi a dar banho. Não sabia fazer nada. Eu não tive mãe pra me ensinar. Eu tava nos Estados Unidos. Você acha que a enfermeira americana fala assim, ai, darling, come on, darling, do this, do that. Não, porra nenhuma, entendeu? Então foi na cara e na coragem. Quase pirei. E nesse momento você descobriu a chave pra começar a voltar a se cuidar? Então, aí eu descobri o seguinte. Não, primeiro eu descobri que eu tinha que cuidar da minha cabeça. Ótimo. Aí eu cuidei da cabeça. Saúde mental. Saúde mental mesmo, assim. Cuidei da cabeça. Falei assim, vamos cuidar da cabeça. Vamos entender. Respeitou, tempo Respeitei, pra você, tempo pra mim. falar não, socorro. Exatamente, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Alguém me ajuda. E aí, com o Gabriel, com o Eduardo, 10 anos depois, porque a diferença dele é de 10 anos. Então, eu passei 10 anos sem fazer atividade física. Gente, 10 é muito anos. igual, 10 anos 10 depois anos. também que eu tive filha. 10 anos depois, assim, 10 anos sem... atividade. Não queria saber. A minha atividade era trabalhar. Você estava num momento de construção da sua carreira. Construção da carreira. Então, minha atividade era viajar, era trabalhar 20 horas por dia, era viajar, era trabalhar, estudar. Aquela coisa, né? Estudo. Ler. Não tinha Google, né? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha Google. Não tinha. Então, eram livros. É. Como é que a minha primeira Olimpíada, que foi Sydney 2000, minha mala, metade era livro de pesquisa. Leitura, ler, pesquisa. Ai, aquele cara a internet estava começando. Não, então, mas não tinha. Não tinha. Tinha isso aqui, Google, ai. Os 20 mil livros... Fulano aqui. Então, aí mudou muito, né? Mas aí, quando o Eduardo nasceu, o que aconteceu com o Eduardo? Na primeira gravidez, a minha gravidez foi muito difícil, né? Porque minha mãe, enfim, Gabriel quase nasceu prematuro. Eu tive muitos problemas durante a gravidez. Na segunda gravidez, eu quis ser feliz. Eu falei, eu vou ser feliz. Só que na minha cabeça, ser feliz era o seguinte. Vou deitar, vou comer o que eu quiser. O que eu quiser, eu vou comer. Eu engordei 27 quilos. Mentira, Glenda. 27. A roupa que eu levei pra maternidade pra sair depois, porque a minha experiência com o Gabriel era o seguinte. O Gabriel nasceu, eu saí da maternidade, botei a calça jeans linda, Sim. só engordei 8 quilos, linda, e saí andando. Do Eduardo, cara, eu levei uma roupa. Gente, Flávia. 27 é muita coisa. A roupa não entrava, cara. Eu fiquei desesperada, não tinha roupa pra sair do hospital. Eu vou ter que sair de roupão. Como é que eu vou sair E você nem se via nesses 27 a mais Não, pra levar a roupa Não, que era de nada, eu nem imaginava. Achava que ia sair a barriga e... então mais um pouquinho gordinho, mas tudo bem. Não, 27 quilos. E ali eu tomei um susto. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu voltei. Assim, Então, no nascimento do segundo filho... do segundo filho com 32 anos... 31, 10 anos. 31. Aí eu voltei. Aí eu comecei a voltar aos pouquinhos, porque eu comecei a sentir muita dor no joelho. Lógico, E voltar fazendo o quê? Qual foi a primeira atividade que você buscou? corrida. Com o joelho machucado mesmo. Sentindo dor no joelho e foi buscar a corrida. Comecei... Aí eu fui É uma correr... sensação de liberdade maravilhosa. Exatamente. Eu não Democrático, gostava de né? Era só sair academia. correndo, né? Não precisa de nada, Eu não né? gostava de Só- academia, aquilo ali, eu me sentia assim, claustrofóbica ali naquela academia, sabe? E também acho que não era só isso também, não. Acho que a minha autoestima estava tão baixa
que aquilo me fazia mal, não me fazia Ser bem. percebido pelos outros. Você achar que estava sendo percebida pelos outros. Percebida pelos outros e olhar para as outras mulheres Ah, entendi também. Entendeu? Ah, Falar assim, sim. pô, olha só como é que eu tô Você ia ficar largada. se comparando. Não, eu não vou, eu vou embora. Eu ia embora, eu não conseguia ficar. E aí aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou correr. Eu preciso Run, Glenda, run. Run, Glenda, run. E aí eu comecei run. E aí, cara, em 2013, né? Copa foi 2014, né? Em 2013, eu tive uma contratura geral aqui. Na bacia, Geral, na lombar. bacia. Toda essa... Todos Mas esses já tinha músculos aqui de trás. perdido peso. Não, já. Aí fui perdendo peso, normal. Claro. Perdendo peso. Tudo bem, perdendo peso. Eu tava bem, eu não era magra, Sim. mas também não era gordinha. Tava com sobrepeso. Tava tudo bem, tava tudo certo. Quer dizer, eu achava que tava tudo certo. Aí, eu tive essa contratura geral, que eu tava arrumando a mala pra ir pra, sei lá, acompanhar a seleção brasileira na Copa das Confederações. Aí, eu fazia assim, quando eu fui fechar a mala, eu perdi a força das pernas e caí no chão. Bluf. Eu não fiz a cobertura da Copa das Confederações. Não consegui andar. Bom, aí fizeram todos os exames, não sei o que, viram que era uma super contratura XPTO, só o Ney Pessegueiro vai poder dizer, meu médico. Meu médico também. Então, doutor Ney, maravilhoso, Então a gente não te teve ama. nada neuropático? Foi só Não. contratura? Foi contratura. Pô, não teve função e você perdeu a força muscular. Mas foi uma questão de postura? Foi uma questão de estresse? É um Não, acúmulo estresse. Estresse. Que loucura. Estresse, cara. Aí era estresse de trabalho, Olha. corrida, porque não podia correr. Eu tava correndo, tipo, 18. E sem Meu Deus, fortalecer a enlouqueceu. musculatura. Louca, eu tava Correndo louca. atrás da Glenda. Tava louca, assim, ó. Não sei nem pra onde eu tava correndo, entendeu? Mas é porque a corrida faz isso, né? Você começa a correr, É. vai indo. Mas você vai sabe indo, que a cabeça vai não é? relaxando e tal. Eu sempre falo o seguinte, que o exercício chega assim, eu preciso de 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu tô rindo, eu tô dançando, eu tô cantando. Mas é. Primeiros Eu 5 tô são os mais abraçando, difíceis. eu tô abraçando todo mundo. Eu sei exatamente quando A droga vem pro nosso quando a droga entra no corpo cérebro, fazer sabe? bem. A droga da felicidade, do exercício, entra no corpo, assim, entra no corpo. Eu falei assim, caramba, putz, que delícia, entrou. Aí eu vou embora. E você vai embora. É. E aí eu tava correndo muito. E aí eu tive esse problema e eu fiquei 2 semanas sem conseguir andar. Fazendo só RPG, fisioterapia, aquela coisa toda, alongamento. Eu me lembro que eu chorava nos alongamentos, mas tinha que soltar. E depois, aí eu voltei mais consciente. Aí eu procurei profissional, parei de correr 20 quilômetros, 18, 15. Sim, que não dá mais depois de um certo tempo. Não dá mais. Aí de 2014 até a pandemia, eu fazia 3 vezes na semana, né? 2 vezes na semana. Aí na pandemia... Foi um clique pra todo mundo, clique, né? cara. Na pandemia eu falei assim, é todo dia. Foi um clique geral. De lá pra cá, é todo dia. Eu Maravilha. não vou no domingo, por causa do programa, mas é todo dia. Eu acordo 5h30 da manhã, medito. Quer dizer, meditar eu sempre meditei, desde os meus 11 anos de idade. Porque a minha mãe me ensinou a meditar. Que legal. E é todo dia, 5h30 da manhã eu acordo, aí medito, 6 horas da manhã eu já tô me arrumando, 6h30 eu tô na academia. Até porque aparentemente você me parece hiperativa, não no sentido negativo, ao contrário, você tem capacidade de fazer 1000 coisas simultaneamente. Não, acho que ela é acelerada. Acelerada, Eu sou muito acelerada. A hiperativa acelerada, Eu sou muito acelerada. Talvez a meditação venha como um equilíbrio. Que nós temos aqui na Utrina a meditação, e acho que é uma coisa legal pra você trazer. É falar. A meditação, assim, eu aprendi com a minha mãe quando eu era atleta. A minha mãe era uma pessoa, uma mulher muito especial, assim, muito especial. Astróloga, espiritualista, fazia leitura de filosofia em casa com as amigas. Eu me lembro, assim, eu pequena, sentada, ela lendo livros de filosofia e discutindo com as amigas, e eu entendendo. E a minha mãe tinha uma coisa que ela falava assim pra mim, pra minha irmã: preste atenção no que eu tô falando, porque eu vou embora cedo. Eu não vou ter tempo de te ensinar. Presta atenção no que eu tô te falando. Minha mãe olhava no meu olho e falava isso pra mim. E a outra coisa que ela fazia... Por que ela falava? Ela sabia que ela ia, Glenda? Eu acho que sim, porque ela morreu cedo, né? Pois é. Ela morreu com 44 anos de câncer. Eu tinha 20 virado. 20? Minha irmã 18. Então, assim, ela sempre falou isso pra mim. Preste atenção no que eu tô falando, porque eu vou morrer cedo. Ela não falava morrer, ela falava assim, eu vou embora cedo. Bom, dito e feito foi mesmo. E ela tinha mania de escrever, então ela escrevia bilhetinho e deixava bilhetinhos espalhados, e sempre com alguma lição, com alguma coisa. E aí, quando eu virei atleta mesmo, que ela viu que eu ia ser atleta mesmo,
Eu acho que ela tinha medo das ondas, né? Onda grande que eu pegava. Eu era muito louca, né? Eu entrava no mar mesmo. Eu não tinha filtro. Eu não queria saber se estava grande, se estava pequeno. Qual é o meu objetivo? Vou entrar, é lá que eu tenho que chegar, é lá que eu vou chegar. Grande, pequeno, médio, buraco, sem buraco, pedra, areia. Era lá que eu ia embora. E aí ela me ensinou a meditar. Então ela me ensinou 2 meditações. Uma, a meditação que ela me ensinou, que ela falava que era só para conexão e proteção. Ela falava assim, meditar, então eu como é que eu vou explicar isso? Não dá para explicar muito, mas assim, essa meditação é a meditação que eu faço todo dia. É uma meditação que eu me conecto com o universo, eu chamo de universo, para mim é o meu universo, eu me conecto ali, é como se eu visse esse fio que me liga lá em cima, com essa energia, e que me alimenta, me abastece dessa energia, e eu imagino eu protegida. Às vezes eu sinto que é uma bola dourada, às vezes eu sinto que é uma bola branca, às vezes eu sinto que é uma bola azul, e aí eu deixo aquilo ali, e aquilo ali eu vou não pensando em nada, eu só vou pensando em amor. Amor, eu quero espalhar amor, e esse amor vai crescendo, vai tomando conta do ambiente. Essa eu faço todo dia. E só para entender bem esse ritual, que é legal pra gente tentar até replicar, que eu acho que é um ensinamento que você traz aqui pra gente. Você acorda, por exemplo, você bebe a sua aguinha, você não abre o seu celular, e você vai lá e se conecta. Eu acordo, ele toca, aí eu tiro ele, né, desligo ele, tá tudo certo, e aí eu continuo, porque eu medito deitada, né, eu não medito sentada. Eu também, deitada antes de dormir, também. Eu medito deitada, e não durmo, eu medito mesmo. Também. E aí eu começo esse processo, assim, o meu processo de meditação é... Bom, antes de mais nada, eu peço licença às pessoas que eu acho que eu tenho que pedir, né? Porque eu peço licença aos anjos da guarda, enfim, meus as proteções, meus guias, né? Meus guias e tal. E aí, nisso eu vou controlando a respiração. Então, eu começo a puxar a respiração lentamente, segurar a respiração o máximo que eu posso e soltar ela muito devagar. E aquilo vai me levando, sei lá para onde. E aí, nessa hora aí eu começo essa conexão, que é esse fio, que eu imagino esse fio me levando lá para cima. E aí eu vou conectando e vou conversando e vou imaginando essa bola e vou imaginando esse amor. E aí, junto com esse amor, vem uma gratidão enorme. E eu vou espalhando isso para as pessoas. Eu começo a imaginar o mundo e começo a imaginar cada ser humano ligando e todos conectados pelo amor. É assim que eu vou imaginando. E aí eu vou indo, aí tem horas que eu, sei lá, que você medita quanto tempo de manhã? Muito tempo, 20 minutos, meia hora, às vezes 40. Medito mesmo, eu vou embora. Eu acabo a meditação pingando, assim, e eu já tive vários insights. Mas insights, assim, poderosos. Coisas fortes, bem fortes, que me ajudaram muito. E aí tem uma outra meditação, mas essa eu faço. Eu devia fazer mais vezes. Mas assim, corriqueiramente. Mas sempre quando eu vou para grandes eventos, que eu vou ficar muito tempo fora, que eu vou trabalhar muito, que tem muita cobrança. Muita exposição. Muita exposição. Muita troca de energia. Ou então assim, sei lá, alguma coisa que eu quero que aconteça muito. E que seja um sucesso, ou que seja, sei lá, por saúde, né? Alguém que esteja doente, que eu amo, que eu seja por saúde, pela recuperação e tal. Aí eu faço a meditação de projeção. E essa é uma onda. Porque a meditação de projeção, ela é livre. E ela é livre para você justamente projetar o que você quer. Então, o roteiro, quem faz é você. É uma coisa maravilhosa. Não tem cobrança, não tem análises, não tem o consciente parando o subconsciente naquilo que o subconsciente está desejando. Então eu imagino exatamente o que eu quero que aconteça. Exatamente, do jeito que eu quero que aconteça. Então, se eu vou para uma grande cobertura, eu imagino a cobertura que eu quero que eu faça. Eu imagino a reação das pessoas, eu imagino o lugar onde eu estou, eu imagino o atleta ganhando. Mas e aí, quando eu não sempre faço atinge isso. Lá, não vira aquela frustração, não? Ou ok, tira de letra? Não, sabe por quê? Qual é o seu signo? Câncer. Câncer. E, gente, astrologia, hein? Boa, vamos fazer um eu dou apoio. Porque não, os gêmeos têm muito isso de projetar e de idealizar. Não. E aí tem um pouco de frustra também quando não chega. Porque eu posso dizer um negócio pra você? Quase sempre você... Poderosa. Pouquíssimas vezes não aconteceu o que eu desenhei. Poderosa. Poucas vezes. Muito poucas vezes.
É engraçado isso, né? Incrível. Mas é só nesses grandes eventos, assim, sabe? Nessas... Eu devia fazer isso mais vezes. Eu já conversei com algumas pessoas que eu conheço que meditam mesmo, assim, Glenda, você tinha que usar isso, essa força, assim, você tinha que fazer isso todo dia pro seu dia. Mas eu não consigo. Porque eu acho que aí eu tô manipulando alguma... Entendeu? Como se eu estivesse manipulando o meu dia, como se eu estivesse manipulando o que vai acontecer. E eu não gosto de manipulação. Eu detesto manipular e detesto ser manipulada. Então, assim, eu acredito lá. Você guarda para algumas ocasiões. Não, eu acredito nas coisas, sabe? Sim. Eu acredito no bem, eu acredito no amor, eu Também, acredito no destino. Por que eu vou interromper o destino? Não vou interromper o destino. Até porque tem umas horas que os seus sonhos não se realizam, você fala assim, quer saber? Vai, agora é com você. Não, exatamente. Faz aí. Exatamente, assim, eu acho que, sabe, eu acho que a vida ela é tão mágica, sabe? Quando a gente abre espaço para ela vir, porque a gente tá querendo sempre controlar. Abre espaço, deixa ela vir, cara. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra mim, sabe? Eu tenho um negócio assim que a minha todos mãe... nós, né? Que a gente não domina as coisas, a gente não... Deixa a vida controla. vir, cara. Até, de novo, você falou outra coisa que tem também aqui, que é pare. Respire. A gente está trazendo cada vez mais, assim, né? O que a gente quer? A gente quer levar para as pessoas essa consciência de que temos que cuidar de nós mesmos. Então, a gente tem que fazer atividade física, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, você tem que combater seu estresse. Os nossos 4 pilares aqui, que isso existe para todo mundo. E a gente vai ter que lidar com ele. E o senso de comunidade, né? Também não podemos... a gente não pode se isolar nisso também, né? Quando a gente imaginou essa ideia, a ideia era essa, né? Por que a gente precisa para ter uma vida, de repente, saudável, plena e tal, alimentação, fazer exercício, movimentar o corpo, de alguma maneira, né? Conseguir gerenciar o estresse e o momento em que a gente está recuperando todos os nossos sistemas, que é o sono. Só que à medida que a gente está fazendo isso aqui, a gente está percebendo a importância muito grande de ter boas relações, ter pessoas, ter... Troca de energias, né? Energia e tal. Então a gente começou... O ser humano não vive isolado e a gente viu prova disso na pandemia. Não, isso é um dos maiores... Quando você vai... Eu fiz na pandemia, eu estudei a Science of Wellbeing, que é um curso... É o top 10... de Yale, da faculdade de Yale. É a ciência do Ciência bem-estar. do bem-estar. Ciência da felicidade. Ciência do bem-estar e da felicidade. É Yale ou é Harvard? Não, Yale. Porque a maior pesquisa sobre felicidade, né, entre aspas, é uma de Harvard, muito legal também. Depois eu falo dela. Não, que é legal, eu conheço, é muito legal mesmo. Mas esse curso especificamente é 10 semanas, tem o diploma, tudo bonitinho. E aí eu estudei na pandemia. Porque eu fiquei, gente... Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu vou estudar o quê? Eu vou estudar aquilo que me traz o quê? Bem-estar, felicidade, a psicologia da felicidade, que já se fala tem muitos anos nos Estados Unidos e depois da pandemia isso ficou mais evidente, as pessoas estão trazendo mais, estão se falando mais sobre isso no Brasil, mas existe a psicologia da felicidade, que, né, enfim. E aí, agora eu me perdi o que eu ia falar. O livro que você leu do curso Wellness. Não é, mas por que eu toquei nesse assunto? Lembrei. Falar sobre... do contato. Então, uma das coisas da felicidade, um dos traços da felicidade, até contra a depressão, é justamente o contato humano. As relações humanas. As relações humanas. Lógico. Você precisa ter essa relação. Isso é comprovado. As pessoas que se isolam, elas são depressivas, elas morrem mais cedo. E o contrário é quando você tem os amigos, né? Quando você se conecta, quando você tem amizades sadias, porque também não adianta ter amizade tóxica, acabou. Negativa. Negativa, mas as amizades sadias, você trabalha o amor, você trabalha a gratidão, você trabalha o respeito, você trabalha o conviver em comunidade. Então você respeita o outro, o espaço do outro, porque você quer que o seu espaço respeite também. Você começa a entender mais essas coisas, né? É muito básico, é muito simples, e que a gente deixou de fazer. Eu não sei, a nossa geração fazia muito bem isso, eu acho, sabe? Eu acho que a gente se conectava mais, a gente não tinha o celular. Pois é, eu acho que a internet, o celular, acho que mudou toda a forma de comportamento. E deixou mais supérfluas as relações. Também. Ficaram mais... Um amigo meu falou uma coisa genial. Relações e conhecimentos. O WhatsApp simplificou a nossa relação. Sabe tudo. Virou doutor de todo mundo. Doutor de todo mundo. Era tão bom quando o brasileiro só era técnico, né? Agora é um técnico, doutor. Ciência política. Se você tiver discussão sobre caneca, vai ter 280 especialistas em canecas no mundo. Cara, eu me lembro quando o Gabriel Medina foi campeão do mundo a primeira vez, lá em 2014, eu acho, se eu não me engano. Eu me lembro que eu tava na redação e aí começou a passar as provas do Medina, né? Pô, olha lá, o Medina. Aí todo mundo, não, porque essa onda, porque essa manobra. Eu falei, vocês estão de sacanagem que vocês entendem de onda agora. Vai todo tá bom, agora todo mundo aqui. Especialista, sabe que essa
essa manobra melhor que aquela. Vocês só podem estar de sacanagem, né? É isso. Ó, eu vejo vocês duas de fora, que nem eu disse, com as mesmas voltagens, com os mesmos estereótipos. E um desses estereótipos que eu acho que atingem vocês sempre em cheio é da tal mulher perfeita. Aquela coisa, vocês são perfeitas, gente. Somos não. Puta, eu não sou mesmo. Não são, né? Mesmo, gente. Como é que você... Acho que você hoje tá contando... Nem quero ser. Pois é. E como é que é ser tratada, às vezes, com esse estereótipo? Como é que você tenta traduzir esse tipo... Hoje você tá se traduzindo um pouco mais pra gente, né? Isso é tão bom, né? Esse é libertador. Ah, muito libertador. Não, eu acho que é a idade, né? Acho que acho a maturidade, que a idade traz Ué, pra você não gente. traz isso? Total. Eu acho vejo também. hoje nas suas redes sociais e me identifico muito com tudo que você traz, não só desse ponto de equilíbrio do bem-estar. Ela vibra, meu Deus, após o exercício dela, que é uma loucura, que a gente vê que fez o efeito ali. Fez. Sensacional, maravilhoso, necessário estar na nossa vida. Mas de também pontuações muito importantes que você traz e que é da mulher hoje. Nós, mulheres, 40 a mais, 50 a mais, de onde ela quer estar, como ela quer estar, as fragilidades Sim. que a gente deve trazer à tona. Não queremos essa mulher perfeita, muito menos a Mulher Maravilha. Não, Deus me livre. Não queremos. É isso que eu ia dizer. Eu não quero ser a Mulher Maravilha. Não queremos. Eu não sou a Mulher Maravilha. Até porque quando eu me tornar a Mulher Maravilha, está na hora de eu ir embora, né? Porque aí eu já amadureci tudo, aprendi tudo. Eu não quero ir embora ainda. Então eu quero continuar não sendo Mulher Maravilha. Mas acho que a maturidade traz essa liberdade de você falar com segurança, né? Você assumir as suas fragilidades, você não ter medo de assumir as suas fragilidades, de dividir os seus medos, as suas dúvidas, os seus anseios. Eu acho que a coisa mais bacana da maturidade é essa segurança e essa liberdade que eu tenho hoje em dia de ser quem eu sou, de mostrar quem eu sou, e de não depender do que os outros acham de mim. Porque todo mundo acha alguma coisa. E como é que você E tá tudo lida bem. com essa liberdade que a gente Tudo bem. tem hoje, da gente querer ser a mulher que a gente é, e do outro lado lá das redes sociais ter uma galera falando ou condenando Tudo bem. por um etarismo? Então, ou é a nossa idade, não, ou por ser mulher? Eu acho assim, que a mulher ao longo dos anos, ela vem, a cada década ou a cada 5 anos, a gente tem uma bandeira que a gente tem que brigar. Né? Que a gente Isso tem está que- ficando cada vez menor, né? Cada vez As bandeiras menor. estão sendo levantadas mais rapidamente mais agora. rapidamente. Por quê? Tem vozes Tendo, hoje, assim, né? menos tempo. Exatamente, porque tem vozes. E eu acho também que é o seguinte, a nossa geração, que é essa geração da mulher de 50, 55, 45, é essa geração que veio... primeiro que ela já pegou um caminho um pouco mais aberto, né? Das nossas mães. Sim. Né? Sim. Então a gente já pegou um caminho mais aberto. Um caminho onde a gente pôde escolher, por exemplo. Anticoncepcional, votar, sutiã, saia, viemos já daí, Na né? década de 80, É. as meninas, a gente usava os shortinhos, já escolhia não sei o quê, o namoradinho. Sim. Né? Você escolher com quem você vai casar, você poder divorciar. Eu casei 3 vezes, separei 3 vezes. Se fosse antigamente, eu Não poderia. não poderia. Então, assim, eu acho que nós já pegamos um caminho mais aberto. Só que as nossas lutas, hoje em dia, são essas lutas mais profundas, sabe? Mais enraizadas. Porque aí é o machismo enraizado. Né? Você chegar para a mulher e dizer: eu quero uma mulher madura na minha equipe. Ou então chegar para você e dizer: não, isso aqui não pode para mulher de 50 anos. Ou então, isso aqui... Quando você começa a virar a mulher de 50 anos, é a raiz do negócio, É sabe? a raiz do negócio. Então a gente está tendo que enfrentar a raiz do machismo. E é um machismo que Você tá vem entendendo? das Total. mulheres, Não, né? também. Isso é muito Mas, gente, louco. mas olha só, sabe que Isso é muito louco. Mas, Flavinha, eu acho. perdoo. Né, que eu perdoo, até para quem sou eu para perdoar. Eu tô falando assim, eu entendo. Porque a gente foi criado assim. Mas O nosso, o olhar que a gente foi criado, eu não, porque a minha mãe era uma cabeça mais aberta, ela era muito... A minha mãe era uma mulher muito à frente do tempo dela, Ser de entendeu? luz. Ela foi muito criticada pelas escolhas dela. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, eu batizei, né? Ela falou assim, não, eu vou batizar minha filha, mas a primeira comunhão ela não vai fazer. Como não vai fazer a primeira comunhão? Eu não fiz primeira comunhão. Não, minha filha vai escolher a religião que ela quer. A gente fez isso com as nossas Mas, também. cara, isso na década maravilhoso. de 80? Tenta, Início da década de 80? Vai fazer, vai falar isso na década de 80, entendeu? Então, assim, então eu já fui criada um pouco com essa visão. A minha avó era uma mulher que, na década de 30, ela trabalhava. A minha avó só foi ser mãe com 40 e poucos anos de idade.
Sua avó que era casada Minha com o avó, seu... com meu avô, que era mãe da minha mãe. O inglês. Minha mãe era assim. por isso que a não, sua não, mãe não, o seu era. pai era inglês. Meu pai era inglês. Não, família da minha mãe. Ah, tá. Então, assim, a minha avó, ela primeiro ela trabalhou, depois ela casou. Por Depois ela comprou último, o ela apartamento foi ter dela. Ela comprou o apartamento dela. E aí, por último, ela foi ter filho. Aham. Então, assim, depois é que ela foi ter minha mãe. E a minha avó, quando eu era pequena, minha avó me colocava no colo dela e falou assim: minha neta, eu lembro disso, cadeira de balanço, ou seja, eu era bem pequena. E ela falou assim: a mulher tem que ser independente, a mulher tem que trabalhar. A mulher tem que ganhar o dinheiro dela. A mulher não pode depender de marido. A não pode mulher depender... só é independente quando tem sua independência financeira. Acabou. Não tem outra fórmula. Tem. Só existe a independência quando existe a independência financeira. É. Não tem. Eu outro acho que uma caminho. coisa está ligada à outra. A independência emocional é importante pra caramba. Eu acho que Mas para você cortar a independência e ter independência física para você seguir, você só consegue se você tiver. Não, mas tem independência dependência. psicológica. Lógico. Não, a tem. emocional São as mulheres é que muito se forte. são as mulheres que Física. Thelma e Luíse, que É se porque é uma livram, coisa. É, exatamente. entram no seu carro e vão embora. Psicológica e emocional. Tô falando É. da física. Você só consegue romper se você tiver a sua financeira. Porque senão você não vai conseguir trilhar e seguir o seu caminho, que é desafiador. É. E tem uma outra liberdade que a Ingrid Guimarães, nossa querida amiga, colocou nas redes sociais. Maravilhoso aquilo. Eu achei perfeito. Aquilo foi genial. Ela pegou 4 notícias, que não sei se vocês viram, que mostram 2 pessoas acima de 50 e Isso. 2 pessoas novinhas. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. As 2 notícias com as pessoas mais velhas eram: aos 51 anos, 52 anos, Ingrid Guimarães apresenta boa forma usando biquíni, não sei o que lá. Isso. Ponto. É aquele. Aí tem a Jade Picon, aí a notícia da Jade Picon. Jade Picon na praia mostra seu corpaço. Exatamente. Aí a outra era a Andréa Beltrão, eu acho. Aos 55 anos, ou seja, o topo da notícia começava com a idade. Ou seja, o etarismo já estava praticado na linha editorial. Mas esse preconceito Sempre. com a faixa etária, nossa, você tá ótima pra sua idade. Ah! Gente, isso não é um elogio. Isso não é um elogio. Não é legal, tá? Não é legal. Ótima Não pra é legal. sua idade. Mas eu acho que as mulheres precisam, de fato, se olhar com mais carinho e tratar a outra com mais carinho. Total. Eu acho também, sem A gente julgamento. precisa... Acho também. E isso Acho é também. resultado da cultura machista. Então, porque Que fomos... fez a gente se separar, se Isso. rivalizar, Isso. faz parte da estratégia. Mas eu acho até... É lógico. eu tenho- como eu tenho um Separa as filho- inimigas. Eu não sei se... Bom, eu tenho um filho de 17 anos. E, assim, e ele é cheio de amigas. E as amigas, eu converso muito com as amigas. Eu acho que essa geração não é mais assim, sabia? As meninas. Essa geração veio maravilhosa. Ela veio... essa Ela é geração... outra voltagem. Cara, eles O vão... que eu aprendo com A sororidade virou, trocou rivalidade por sororidade em muitos vamos mudar o aspectos. mundo. Julie, com a Olivia de 12. Essa geração vem mudar tudo. Eu fui numa reunião, Esquece. eu fui numa Vai mudar reunião, eu tudo. fui numa reunião da escola da minha filha, da de 12, a Olivia. Puta, eles falaram de racismo, falaram de homofobia, falaram de questões de bullying, numa reunião de pais e filhos, que antigamente era só sobre o professor que brigou com o aluno na sala de aula por causa da nota baixa, ou por causa da bagunça no intervalo. Os assuntos sociais que estão penetrando hoje dentro E da sala de aula, profundos. e Não profundos. é discussão bobinha, não. Não. É discussão profunda. É seriedade todo, 40 e poucas pessoas parando pra ouvir uma garota de 11 anos falando sobre os meninos estereotiparem ela como se fosse um menino. E ela tá lá vivendo a vida dela. E ela fala. Fala. E ela argumenta. E ela argumenta, o que é mais legal, assim, que eu vejo nessa geração, é que eles argumentam com o seu próprio argumento. Eles me escutaram os pais, escutaram lá fora, escutaram os tios, escutaram os amigos e desenvolveram o seu próprio argumento. A gente tinha uma coisa em casa que a Flávia... E não são repetidores. Exato. Porque você não muda repetindo. Você só muda quando você vem com Assimila e o bota seu novo. O seu, o dele, a gente muda. Mas se for próprio, se for autêntico. Sim. Porque senão a gente vai repetindo. Aí os discursos, a sociedade fica a mesma coisa. Uhum. Repetindo os padrões de comportamento. E deixando os preconceitos se tornarem valores, né? Exatamente. Que Isso é o que não grande pode. perigo. O perigo. E é muito legal que tudo que a gente tá falando aqui hoje, a gente é engraçado, né? A gente tava com papo de atividade física. Mas eu já disse que ia ser. Onde a gente tá, gente? Etarismo, Saúde mental. mulher, saúde mental, porque nós somos isso tudo. Eu nunca pude imaginar, Glenda, eu nunca te vi nesse lugar da meditadora.
Nossa, eu Nossa, que medito incrível! muito. Que incrível, porque eu acho que tem que haver um ponto de equilíbrio para essa jornada de atividade nossa, né? Que nós somos parecidos aqui, todos nós somos hiperativos, gostamos do que a gente faz, a gente trabalha muito, mas há de haver um ponto de equilíbrio. O meu talvez seja o piano, talvez a minha E a gente acha meditação seja o meu piano. Não, Não, ia falar que a Flavinha. gente até trouxe para o treino a meditação, é uma novidade, que a gente trouxe meditação de 5 até de 10 minutinhos. A gente trouxe o pare e respire para as pessoas tentarem colocar na vida Não é só corpo. de alguma forma. Pode ser o corpo, seja o corpo que você quiser Cara, ter, o mas corpo a mente. o corpo é consequência. É consequência. Mas E eu acho assim que foi eu falar um negócio. são Tô bem, muitas não. coisas pra gente falar, gente. Eu ia falar uma coisa tão legal que eu esqueci. Então, e falando também sobre o mensagem. consumo de álcool em falando, exagero o que que causa falar? amnésia. É, amnésia. Eu falei o seguinte. Não, eu ia falar o seguinte, assim, eu acho que para as pessoas que trabalham ainda mais, né, com imagem, com a televisão, que a gente recebe muito carinho das pessoas, a gente é muito querido, né? É. Então, graças a Deus, de verdade, assim, você tá Acho andando na também. rua, as pessoas vêm falar com você, te abraçam, isso é né, muito a legal. tia A faz gente o bolo, também. manda entregar o bolo. Então, isso é tão Esse é o legal. fiozinho dourado que você vê saindo do seu umbigo todo santo dia. A gente tem esse privilégio também. Isso, então a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que isso, a meditação me ajuda muito, a ficar com os pés no chão. Total. Entendeu? Ninguém é mais que ninguém. Nós somos todos iguais, a gente está aqui nos mesmos desafios, cara. Eu tenho certeza que os motivos que me fizeram chorar já te fizeram chorar. Já te fizeram chorar, entendeu? Os motivos que me fizeram sorrir também já fizeram você sorrir. Os que me Se a fizeram gente mais pensar- frágeis, mais fortes. né? se a gente pensar na maternidade, se a gente pensar no parto, se a gente pensar. Entendeu? Você também já se emocionou, a mesma Sim, emoção, eu também lógico. já me emocionei. Então, Subidas e descidas. todos nós somos iguais, cara, e ninguém é diferente, sabe? Então, eu acho que quando você abraça a dor do outro, quando você entende a dor do outro, quando você fala assim, cara, eu tô aqui. Eu sei que você... Cara, não fica assim não, vai passar, tá tudo bem. E essa frase, tá tudo bem, eu falava muito pra mim na pandemia, né? Porque eu via o Eduardo e, assim, a pandemia foi... Eu mudei a minha vida completamente, né? Eu, saí da Globo, aí veio a pandemia, eu não sabia o que fazer, aí vai pra São Paulo, aí separa... Pô, terceiro casamento, eu vou separar, puta merda, Glenda, não é possível, aí separa, aí não sei o quê, aí vai passar. Então, assim, é muita mudança. Então, eu olhava pra mim no espelho, às vezes, e falava assim, Glenda, tá tudo bem. É uma boa mensagem. Tá tudo bem. Vai passar. E a gente, por ser artista, a gente, que nem você disse, a exposição... É muito grande. É muito grande. E tem também uma coisa que atinge diretamente muitos de nós, especialmente vocês, né? Que é ver o nosso passar dos anos diante das telas. A gente se vê muitas vezes, a gente se percebe muitas vezes. A cronologia do tempo para algumas pessoas que não são públicas, na maioria das pessoas que não são Todo mundo públicas. vê a gente envelhecendo. E nós também nos O vemos... nosso envelhecimento é público. O nosso envelhecimento... Nossa ruga é pública. E a gente se... O braço mole é público. E a gente, assim, e a pessoa que não é conhecida, ela se olha uma vez pela manhã e fala assim, ok, tô resolvida, vou pra rua. A gente tá vendo na tela, a gente tá vendo no digital, a gente se percebe. Alguém manda uma Até que fotinho. ponto isso te gera... E qual o tamanho dessa bolinha na sua cabeça sobre essa percepção sobre Cara, si eu tô mesmo? bem. Eu não tenho esse problema, não. Ah, que ótimo. Não tenho, juro, de verdade. Meus problemas são outros. Eu não tenho esse cabeça problema, tem que cara. ficar boa. Eu não tenho esse problema. Não tenho problema de dizer a minha idade. Eu sempre falei minha idade. Eu acho que... Cara, eu tenho um filho de 27 e de 17, entendeu? Vou incrível, mentir né? idade, não vou dizer idade. Eu negar a minha história, negar o que eu já passei, entendeu? Negar os meus filhos. Então, eu acho que... Cara, envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Eu tenho um negócio que... Envelhecer é um privilégio. É um privilégio. Lá em casa tinha uma coisa assim que era... o meu pai tinha uma época que ele falava assim, não, mas eu tô ficando velha. Eu falei assim, não, você tá vivo. E a minha mãe trouxe essa noção pra mim, porque como eu perdi a minha mãe muito cedo, e eu ficava com aquilo na cabeça, eu falei assim, cara, por que eu tive que passar por isso, né? Por que eu tive que perder a minha mãe, que era o meu tudo da vida, né? Grávida. Por que eu tive que passar por isso? E na pandemia, depois de muita meditação e de muita pergunta, eu perguntar qual é a mensagem, que eu tenho sempre isso comigo, né? Qual é a mensagem? O que eu tenho que aprender? Qual é a minha evolução nisso aqui? O que eu tenho que fazer com esse aprendizado? Então, eu sempre perguntei isso a vida inteira. Aí, na pandemia, eu entendi. A gente tá vivo, cara. Ela foi embora. A gente tá aqui, cara. E talvez a gente não tenha tempo de avisar. A gente tá vendo nossos filhos crescerem. E talvez a gente não tenha, que nem sua mãe, a chance de avisar. Exatamente. Assim, tem coisa melhor do que isso na vida. Cara, a gente tá vendo a Preta Gil.
batalhando. luta. Batalha. E vários, Batalhando nesse exato pela momento vida agora. dela. Centenas, A milhares de Preta, pessoas que é uma agora. pessoa alegre, uma pessoa feliz, É. que sempre espalhou amor pra todo mundo, sempre recebeu todo mundo, sempre brincou com todo mundo. Ela tá lá na batalha dela. Entendeu? Então, assim, a gente tá bem pra caramba. Eu vou me importar com a minha idade. Eu vou me importar porque eu tô com uma ruga. Eu vou me importar porque o cabelo branco nasceu. Eu vou me importar porque a bunda não tá mais a bunda fofinha. Não vou, cara, não vou. Eu não vou me importar com isso, sabe? E um belo dia, meditando, eu saí da meditação, eu falei assim, nossa, obrigada. Até que, enfim, eu entendi. A grande mensagem que a minha mãe quis me dar é que aproveita a sua Aproveita que vida. você tá- Seize the day. Carpe diem. Tá viva. Então, toda vez que eu faço assim de manhã, eu falo, pô, cara, obrigada. Eu tô viva. E eu tô vendo meus filhos crescerem. E eu tô trabalhando. E eu vou pra minha malhação. E eu Ativa. volto. E eu saio com as minhas amigas. E eu dou risada. Uhum. O que mais que eu quero da vida, gente? Gente, é tão fantástico esse papo hoje aqui, porque a gente falou, vamos começar por essa atividade física, né? Passamos pela atividade mental, saúde mental, e aí ver o conjunto da obra sua hoje é admirável e é compreensível a necessidade das duas coisas fundamentais, né? O corpo e a E mente. outra coisa, depois que a gente começa a trabalhar com energia, quando você começa a meditar muito e você entra nesse mundo da energia, tem gente que acha que isso é bobeira e eu respeito. Eu acredito. Não tem problema. Uhum. Tá tudo bem. Mas depois que você trabalha com energia, a idade é nada. Ela é só uma idade. É só uma idade. E Só uma tudo idade. que queremos é envelhecer. Queremos envelhecer. Eu quero ver meus bisnetos, meu amor. Exato. Eu quero ver meus Eu bisnetos. só quero ter saúde. Então, mobilidade. Quero ter saúde. Eu quero ser a vovó, A gente tá aqui mobilidade. né? treinando, quero agachar pra pegar meu neto, como é que é botar no dançar? colo, Como é que é? entendeu? Garrafa, como é que é? A garrafinha da boca da garrafa. A boca da garrafa. garrafa. 100 anos na boca da garrafa, nós agachando. queremos, entendeu? Envelhecer com saúde. Pronto. Olha, já estamos Acabou. chegando, já passamos de uma hora de um papo Passamos. inspiradorzinho. Acabou, já era. Mas é Ela já maravilhoso. perdeu bolsa, gente. Eu tô branca, Ela não cara. pode perder Puta que voo. pariu, eu tô muito branca. Olha só Pra que gente humilhação. encerrar Olha a esse humilhação papo. da Tá, não, cor tá da tanta figura. diferença assim, não. Tô adorando, Tô gente. toda ralada. Ai, maravilhoso. Antes de você encerrar, Flávia, só tem uma pergunta. Ela falou que ela agora acorda 5, 5 e meia da manhã pra Isso. treinar, mas ela não falou o que ela tá fazendo agora. Se rendeu? Tá fazendo força? Gente, Aeróbico, corrida? Não, então, o que eu Qual é faço? Eu esporte faço o de seguinte, agora? eu Boa, não- Rafa. Ela faz de tudo um pouco, mas ela faz uma abdominal plena, Rafael. Fico babando lá na abdominal dela. Caraca, a mulher manda ver. Mas fala aí. Eu adoro abdominal. Adoro, sempre gostei de abdominal. É verdade. A bunda tá caída, mas o abdômen. Impressionante essa mulher. A bunda tá, ó, molinha, mas o abdômen. Não, mas eu faço o seguinte: eu não gosto de sentir frio. Eu queria muito pedalar, queria muito correr ao ar livre e tal, não sei o quê, né? Carioca. Mas São Paulo é frio. E cedo é mais frio ainda. E eu detesto passar frio. Então eu vou pra academia. Vou pra Bodytech lá, que eu adoro. Vou a propaganda da Bodytech. Obrigada, Bodytech. Maravilhosa. E aí, o que eu faço? Eu vou pra academia, eu gosto. Ou eu vou pra bike de spinning, não aula, eu vou pra bike. Então, 1h30 de aeróbica é todo dia, eu preciso. Vou pra escada, aliás, tô querendo montar uma aula de escada, porque eu faço coisas incríveis na escada. Gente, que loucura. Vamos que escada. deixar esse momento para um próximo Sexy bloco. stairs. Eu faço coisas incríveis na escada. Não, é sério, eu adoro escada, porque escada eleva o meu batimento. Eu gosto de tiro, então a escada consegue elevar o meu batimento, assim, muito mais do que os meus tiros na esteira. Então eu fico escada, bike e esteira. Eu faço esse circuitinho de bike e esteira 1h30, sempre, todo dia. E depois a musculação. Eu vou pra musculação, que eu amo musculação, adoro musculação, adoro fazer força. Se rendeu, agora gosta A de força pegar um tem que peso. existir na nossa vida. Tem, gente. minha filha, musculação não tem jeito, 40 acabou. tem que entrar. Meu amor, vai pra musculação. E faz agachamento, que a bunda fica Isso. mole. Agachamento. Agachamento tem de sobra aqui na treino, hein? Agachamento, Não é? passada búlgaro, tem Não tem tudo. jeito. É um inferno agachamento! Tem que ter. Eu sei! Tem. Eu faço! Também. Amor, a gente vai ficar por aqui, porque realmente foi maravilhoso. Foi uma
Adorei meu mic, maravilhoso. Chama de novo. demais. Um dia eu vou vir fazer aula com vocês, pode? Isso é maravilhoso. Que não Vamos. seja de abdominal, vamos. Maravilhoso. Eu amo abdominal. Gente, A gente te ama, arraso. Grentinha. Eu amo Amamos vocês mesmo. muito. Amo muito nós vocês. também. Muito amo obrigada. demais. Honra É. ter você aqui. Eu tenho uma tá? gratidão enorme pelo Ota, conselheiro, me aconselhou várias vezes, me pegou chorando várias vezes. Ai, Ota, e agora o que eu faço? Calma, respira. Edita, porra! Medita, porra! Eu amo vocês. Eu sou muito fã de vocês, da família de vocês, do legado que vocês passam. É importante. É importante. A leveza. Leveza. Gente, maravilhoso. Até o nosso próximo Talks. Maravilhosa.